Olá, amigos. Olá, olá. Estamos felizes por vos receber na nossa reunião de Ano Novo. Passou um ano inteiro e decidimos convidá-los de novo para o controle do Ano Novo. No ano passado, 2024, tivemos muitos acontecimentos positivos. Centenas de seguidores dos ensinamentos de Grigori Grabovoi de diferentes países participaram em cursos na sala de aula com 22 dispositivos PRK-11 interligados, organizados pela Companhia de Grigori Grabovoi na Sérvia, em Belgrado. Em maio, já houve aulas com 23 dispositivos, desde que o PRK-11 foi adicionado ao conjunto de aparelhos. Em dezembro, tivemos mesmo aulas com 25 dispositivos para desenvolver a concentração da vida eterna. Os relatórios sobre os resultados notáveis que foram alcançados podem ser encontrados no sítio web oficial de Grigori Grabovoi. O link para o sítio web encontra-se no texto abaixo do vídeo. Para o próximo ano novo e Natal, decidimos decorar novamente a árvore de Natal única com a ajuda de concentrações de controlo. Para quem não viu o nosso vídeo do ano passado ou quer voltar a admirar a árvore, há um link para o controlo do ano passado abaixo deste vídeo. E se no ano passado decoramos a nossa árvore de Natal com séries de números, este ano serão citações sábias e muito importantes. Afinal, os ensinamentos de Grigori Petrovich Grabovoi não são apenas séries numéricas, são uma infinidade de tecnologias para controlar a realidade com a ajuda da consciência, da alma e do espírito de cada um. Mesmo só de ler atentamente os ensinamentos de Grigori Grabovoi, uma pessoa já consegue controlar a realidade de acordo com o objetivo criativo que tem. Na palestra, o ensinamento Grigori Grabovoi sobre Deus, tecnologias do ensino da vida eterna, lemos: é necessário, entre outras coisas, ler os textos como estão escritos. Isto é, de fato, na própria escrita do texto, nos meus manuais, se apenas os ler, isto já é uma tecnologia. Afinal, os textos são construídos sobre a descrição das tecnologias. E na palestra de 17 de maio de 2001, o ensinamento de Grigori Grabovoi, ela diz: cada frase dos meus ensinamentos, cada sistema segmentar separado, em primeiro lugar, realmente salva em si mesmo e oferece um sistema de desenvolvimento harmonioso para o desenvolvimento eterno. Mas os ensinamentos complexos também dão todo o conjunto, estendido a todos os níveis da consciência, a qualquer elemento de eventos externos e internos. É por isso que hoje, enquanto decoramos a nossa árvore de Natal, estamos simultaneamente a realizar os nossos objetivos e sonhos. E agora, estamos a preparar-nos para estarmos atentos às palavras das palestras. Grigori Petrovich disse: é desejável fazer com que este controlo venha simultaneamente do nível da ação com o Criador. Quando vê a ação de Deus e age com ele simultaneamente, então quase tudo se resolve. Talvez haja algumas questões complexas, ou parece que numa determinada situação nem sempre são questões que podem ficar resolvidas imediatamente, mas mesmo assim, Deus dá uma resolução a essa questão já no tempo atual. Começamos a sentir que tudo está bem, porque, de acordo com a verdade divina, ao longo do caminho divino, nós, juntamente com Deus, resolveremos sempre todas essas questões. Ou seja, nós fazemos junto com o Criador
e nós sintonizamos para fazer do jeito que o Criador faz. Grigori Petrovich Grabovoi disse: o Criador criou toda a gente. Se há pensamento, então está a presença do Criador. Mas a presença já através do seu pensamento, por exemplo, incluindo o pensamento direto. Mas é importante para o Criador tornar todos livres e dar as mesmas ferramentas de ação que o Criador faz. Então tudo será criativo e não haverá possibilidade de destruição. E claro, começamos com a macrosalvação. Ao fazer o controle pessoal através da macrosalvação, você simplesmente resolve o problema mais rapidamente. Desse jeito, pode simplesmente resolvê-lo, vá para o campo da macrosalvação, escolhe a solução certa para si mesmo, e isso é, já está lá. Portanto, agora faça a tal ação. Da forma de níveis ópticos de iluminação, olhe para a série numérica, terá à sua frente um conjunto de números, a macrosalvação, o controle para tarefas específicas, bem, as suas tarefas pessoais, ou seja, 3 níveis. E apenas tome o nível que corresponde à sua tarefa pessoal, destaque todos na salvação, apenas tome a partir daí como se fizesse tal ação. E assim que assumiu e se impôs a sua tarefa, já o assunto ficou resolvido. Agora, faça esse controlo, que eu trabalharei com você, diz Grigori Petrovich, e agora ele também está a trabalhar conosco a nível espiritual. Gostaria de chamar a vossa atenção para o fato de que todos nós e a nossa árvore de Natal estamos na Terra. A Terra foi concebida exclusivamente para as pessoas viverem. Ou seja, todas as manifestações da Terra, em termos, por exemplo, da estrutura externa, a estrutura de interação, sim, com o espaço externo, na estrutura do desenvolvimento divino, visam garantir que a pessoa viva. E, antes de mais, a Terra foi criada para a vida eterna. É por isso que desejamos a todos a vida eterna. A não-morte é um método para evitar uma catástrofe global, porque a questão aqui é precisamente que quando estabelecemos a ideologia da vida eterna, pelo menos não criamos armas nós mesmos. E, em segundo lugar, o mecanismo da não-morte permite a autorregeneração completa e o controlo de todo o espaço exterior. Portanto, este é um método de prevenção de uma catástrofe global, um dos seus métodos, por assim dizer. Quando uma tarefa estratégica distante é objetivo de uma pessoa, talvez nem todas as pessoas diferenciem imediatamente e sem ambiguidade este objetivo, mas pelo menos a vida eterna é um objetivo bastante simples. E, por exemplo, se este objetivo for seguido como uma espécie de farol no controlo, então o pensamento humano é sobreposto ao pensamento de Deus, como se viesse de dentro. Por exemplo, existe uma esfera de pensamento, e se estendermos o nosso pensamento de dentro para o pensamento de Deus, então verifica-se que a vida eterna é alcançável por uma determinada pessoa, porque ela praticamente se fundiu com o nível de Deus no seu pensamento. Ou seja, o pensamento de Deus e o seu pensamento são um e o mesmo em termos de informação. Ou seja, acontece que se houver pelo menos um segmento do mesmo tipo, então todo o sistema se torna do mesmo tipo. Uma pessoa torna-se eterna. Bem, para viver eternamente é preciso ser perfeitamente saudável. Por isso, desejamos a todos
boa saúde. Vou ler um excerto da palestra e vamos fazer tudo em simultâneo. Assim, podemos estar sempre a agir e acontece que a nossa própria forma física agora, como ser humano, é essencialmente uma forma de ação. Ou seja, voltar ao nível da percepção da própria forma física é um nível de ação infinita, mas do seu corpo físico, é uma macroação. Quando se começa a ver a si próprio, a partir de aqui, verifica-se, de um modo geral, não há problemas em ter uma saúde normal, porque é suficiente, numa ação interminável, num desenvolvimento interminável, destacar uma fração da norma e obter, a partir daí, apenas um elemento de controle ligeiro para si próprio, e verifica-se que se tem apenas uma norma, por exemplo, a norma da saúde. E também desejamos felicidade a todos. Se precisarmos de um nível extremo, como se fosse um nível único de ação instantânea, isto é, digamos, para que não aconteça qualquer catástrofe, por exemplo, um acidente de carro ou um acidente de avião, então precisamos de um nível de felicidade. Isto é, em termos ópticos, tomar a esfera da felicidade e, por um esforço da vontade, melhor, partindo do lado do coração, trazê-la para perto do objeto. Ou seja, aí a pessoa já não diferencia, simplesmente sabe o que está a fazer. Está a fazer emergir o nível da felicidade de uma ação feliz, onde um resultado feliz que vem de si e o resultado da própria situação são sistemas equiparados, tal como a felicidade humana e a felicidade de Deus são sistemas equiparados de acordo com a macrosalvação em primeiro lugar. E acontece que se pode, que desse jeito você regule a situação, ou seja, é um conhecimento feliz do resultado e é suficiente. E o mesmo conhecimento regula a situação. Vamos trazer e fixar as esferas da felicidade, não só na nossa árvore de Natal, mas também junto de cada pessoa que vai ver este vídeo. E claro, desejamos também amor a todos. Assim, por exemplo, o mundo é baseado no amor. E para desempacotar mais lá, como regra, não parece haver nenhum tipo de oportunidade rápida aqui, a menos que se trate de amor verdadeiro. Portanto, quando uma pessoa ama, age quase imediatamente como o Criador age, e imediatamente como Deus age. Portanto, verifica-se que uma ação no amor é uma ação fundamental, por assim dizer, que afeta simultaneamente todas as questões da personalidade e do mundo inteiro, num só ponto, numa espécie de consciência comprimida e concentrada. O fundamento do mundo é o amor, dado por Deus inicialmente a todos, que está presente em todos pessoalmente como a estrutura da sua ação, ou seja, é possível curar com amor, é possível tomar uma decisão específica completamente livre. O mais importante é a liberdade de decisão. Que o novo ano todos tenham só acontecimentos alegres. O mundo foi originalmente construído sobre um sentimento de alegria, sobre o amor verdadeiro e, ao que parece, o amor de Deus, o amor de todos os elementos do mundo. E acontece que, quando começamos a ver esta construção, é suficiente compreender mentalmente onde interagir com Deus para obter um sentimento de alegria. Bem, isto é, para simplificar, relativamente falando, onde dizer olá mentalmente ou realmente, ou como perceber Deus, certo? Com a sua visão, ou como compreender as tarefas que vêm dele,
e uma sensação de alegria é o conceito que define tudo aqui. A alegria é o caminho para uma vida normal, sim? E na oração, que uma pessoa define exatamente este estado, ou seja, no controlo, e obtém exatamente a norma, porque é, nomeadamente, este sentimento de alegria livre, um sentimento de livre desenvolvimento interior alegre, quando o mundo inteiro é visto como um nível onde se vai a Deus dentro do mundo. E com a alegria, a sorte vem sempre. E, nomeadamente, na alegria que se pode criar um pensamento tão rápido em que os parâmetros do pensamento são alegres, não são fixos, por exemplo, em alguns problemas, e começa-se a pensar rapidamente, digamos, com sucesso, certo? A sorte é a característica seguinte da percepção sensorial baseada em eventos. Então, começa-se a ver que o conceito da sorte é, em geral, um espaço de controlo que é gerado e, no entanto, existe sob a forma de informação. Este sistema que se chama, por exemplo, sorte, certo? E a partir da sorte, torna-se alegre, ou a partir de algum tipo de ação, torna-se alegre, e assim por diante. Por outras palavras, verifica-se que se pode facilmente utilizar conceitos como a alegria, a sorte e alguns acontecimentos positivos. E é aqui que se começa a perceber, em geral, como é que a personalidade de Deus está organizada em termos, por exemplo, de desenvolvimento físico. Portanto, aqui acontece que a concentração da alegria deve ser tal que ele atue em toda a gente, certo? Da mesma forma que em si próprio, e ao mesmo tempo ensine o homem a atuar da mesma forma. Por isso, vamos colocar alegria e sorte na nossa árvore de Natal. E que toda a gente faça o maior bem possível. O princípio utilizado aqui é que bastou que Deus estabelecesse a tarefa de realizar a vida eterna e pronto, esta vida se realiza eterna para todos. Ou seja, neste mundo, a um nível fundamental, acontece que em todas as consequências se realiza sempre o melhor. Foi assim que o mundo foi concebido por Deus e é assim que se realiza. E assim acontece que isto é exatamente o bem. Todos os sinais do bem vão se estabelecer cada vez mais no mundo. A bondade significa a vida e a realização da vida eterna. Temos uma linda árvore de Natal, que a luz deste conhecimento se espalhe por todo o mundo, ajudando e salvando as pessoas de toda a Terra. Os professores do Centro Educativo Grigori Grabovoi felicitam a todos pelo ano novo que se aproxima. E desejamos a todos uma vida eterna e harmoniosa. Feliz Ano Novo!